Então, nós vamos continuar. Então, seguindo o nosso conteúdo riquíssimo, valiosíssimo, e que nos tem realmente enchido de alegria em poder compartilhar com vocês. Peço mais uma vez que se inscrevam no nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo, deixa aqui um comentário daquilo que te esclareceu, daquilo que te elucidou a mente, né? Indique o nosso trabalho, indique o nosso projeto, né? Linkado ao projeto Clube Pós, estamos buscando fortalecer muita espiritualidade, acima de tudo na área da educação, na área do SESH, a clínica que é o Centro de Excelência da Saúde Humana, onde nós tratamos ali não somente o corpo físico, mas tudo aquilo que nós estamos falando aqui. A mente, corpo, a alma, o espírito e todas as demais partes da criação que formam o equilíbrio ou, desajustadamente, o desequilíbrio da nossa vida e da nossa saúde. Vamos falar agora aqui do sistema circulatório. Tem um quadradinho aqui, ó, do Pix. Se você sentir no seu coração em contribuir, faz uma doação, qualquer valor, o que você tiver no teu coração. Está escrito aqui, a boca fala que o coração está cheio, né? E que cada um dá o que tem, né? Para oferecer. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se você tiver gratidão pelo nosso trabalho, contribua com a gente, tá bom? O sistema circulatório é a roda da vida. O sangue, ele circula incessantemente pelo nosso corpo. Ele leva oxigênio, nutrientes para cada célula. Mas esotericamente não é só isso. Ele é visto como uma roda da vida, um movimento constante de energia divina e da sustentação da criação. Cada pulsar do coração é um reflexo da pulsação do cosmos, e de cada volta que o sangue dá, é o símbolo do eterno retornando do espírito à fonte. A circulação mostra que nada permanece parado, tudo flui. Quando o sangue se move livremente, a vida floresce. Quando estagna, a doença surge. Quantos têm que fazer cirurgias, cortar pedaços da veia da panturrilha, chamada safena, e fazer uma ponte nas coronárias, por isso chamada ponte de safena, nos seus corações, para poder criar um caminho alternativo desse fluxo sanguíneo, por obstruções, seja das nutrições ou das absorções espirituais que incomodou e obstruiu esse fluxo divino. Quando, da mesma forma, a alma precisa de um fluxo constante, através de pensamentos puros, emoções elevadas e ações justas para manter essa vitalidade. Assim, o sistema circulatório é o lembrete de que viver é participar do ritmo cósmico e de que a vida é movimento e que a estagnação é morte. Você pode reparar que tudo que se movimenta é mais longevo. Aquilo que para, sedentarismo e muitas outras formas de estagnação, atrai enfermidades e atrofiações, muitas vezes irreversíveis. No comparativo bíblico, nós podemos olhar lá em Atos 17, 28, está escrito assim: porque nele vivemos, e nos movemos e existimos. A circulação do sangue é reflexo dessa verdade. Nossa vida é sustentada pelo movimento divino em nós. O sistema endócrino e os altares secretos. As glândulas endócrinas são descritas como altares secretos do corpo. Cada uma secreta hormônios que regulam funções biológicas, mas também correspondem a centros espirituais. A tireoide, por exemplo, liga-se ao poder da palavra. A pineal
a visão espiritual. As suprarrenais, a coragem diante das provas. O discípulo que disciplina a sua vida, ele fortalece os seus altares, formando o corpo em templo harmonioso. Quando as glândulas estão em desequilíbrio, não apenas o corpo sofre, mas também a alma perde sua sintonia. Por isso, as práticas espirituais têm impacto direto no equilíbrio hormonal. Essas glândulas são a prova de que o invisível governa o visível e de que cada secreção é também um sacramento secreto. Em Ezequiel 36, 26, fala assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Assim como as glândulas renovam o nosso corpo com seus segredos hormonais, Deus renova a nossa alma com seu santo e bom espírito. O sistema digestivo e assimilação da verdade. O sistema digestivo transforma alimentos em energia, mas esotericamente ele representa a capacidade de assimilar experiências e verdades espirituais. Assim como o estômago e os intestinos processam nutrientes, a alma precisa processar os acontecimentos da vida, retendo o que é útil e eliminando o que é nocivo. Uma pessoa que não sabe perdoar sofre de uma prisão espiritual. Assim como o corpo sofre quando não elimina resíduos, o discípulo aprende a transformar a amargura em sabedoria, da mesma forma que o corpo transforma pão em energia. Assim, o sistema digestivo é metáfora viva do aprendizado. Viver é digerir experiências, até que se convertam em luz interior. No comparativo bíblico, nós podemos dizer assim, Jeremias 15, 16, achando-se as tuas palavras, logo as comi. A palavra de Deus é um alimento para a alma, que deve ser digerida como alimento que sustenta a vida. O sistema respiratório. Sistema respiratório é uma oração contínua. Respirar é viver, mas na anatomia esotérica, a respiração também é a oração contínua da alma. Cada inspiração é acolher o espírito, cada expiração é entregar-se a ele. O ar não é apenas oxigênio, mas é prana, energia vital que sustenta todos os corpos sutis. O discípulo aprende que controlar a respiração é controlar o seu próprio estado de consciência. Técnicas de respiração são, portanto, formas de oração corporal que aquietam a mente e elevam a alma. Quem aqui nunca ouviu alguém, quando no momento de tribulação, de turbulência, de algum acidente, de algum problema, de alguma notícia que impacta o equilíbrio emocional, alguém dizer, respira, conta até 10. Assim, o sistema respiratório, ele é a ponte constante entre o homem e o divino. Um canal de equilíbrio, um canal onde a vida espiritual é renovada a cada instante. Em 1 Tessalonicenses 5, 17, está escrito assim, orai sem cessar. Quem fica orando sem cessar? A respiração é a forma mais pura de oração ininterrupta, um diálogo silencioso com Deus que nunca cessa. A língua é espada de luz ou trevas. A língua é um órgão mais poderoso do corpo. Ela é pequena no tamanho, mas imensa no impacto que pode curar ou ferir, abençoar ou amaldiçoar. Na visão esotérica, a língua é uma espada invisível que corta o plano espiritual. O discípulo aprende que dominar a língua é dominar o próprio destino. Palavras impuras envenenam a alma, palavras sagradas elevam-na. Cantar mantras, entoar salmos, ou simplesmente falar com amor são as formas de afiar a espada da língua para a luz. Por isso, a disciplina da palavra é um dos primeiros passos no caminho da iniciação. Está escrito em Tiago 3,6 assim, a língua também é um fogo, contamina todo o corpo
e inflama o curso da vida. A Bíblia confirma que a visão esotérica diz que a língua é um fogo espiritual e pode destruir ou iluminar um caminho. Agora vamos falar das orelhas. As orelhas são os portais da escuta interior. As orelhas não captam apenas sons, mas elas são vistas como portais de escuta interior. O discípulo deve aprender não apenas a ouvir palavras humanas, mas a perceber a voz sutil do Espírito. O silêncio interior é a chave para abrir esse portal. Na tradição mística, a verdadeira escuta não é passiva, mas receptiva. É ouvir além do som, captar o sentido espiritual por trás das palavras. Muitos santos profetas foram descritos como homens do ouvido aberto, ou capazes de discernir o chamado divino em meio aos ruídos deste mundo. A orelha é, portanto, símbolo de obediência espiritual. Quem ouve a voz do alto encontra direção segura. No comparativo bíblico, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Em outra parte também fala, ouvir é ouro, o falar é prata. A escuta espiritual é condição essencial para o discípulo. Os olhos como espelho da alma. Os olhos são chamados as janelas da alma, porque elas revelam o estado interior. Na anatomia esotérica, ela não é apenas um captador de luz, mas também aquilo que irradia energia. O olhar pode ser compassivo ou cruel, curador ou destrutivo. Muitos dizem, os mais antigos diziam, apenas pelo olhar do meu pai eu já sabia o que ele queria. E a repreensão estava no olhar, e a educação estava no olhar, e o ensinamento bastava uma olhada. Mais profundamente, os olhos físicos são símbolos do terceiro olho e a vida espiritual. Quando a pineal desperta, os olhos tornam-se reflexo da luz interior. E o discípulo passa a enxergar além das aparências. Assim, os olhos ensinam que ver é mais do que perceber formas, é discernir a essência oculta em cada coisa. Em Mateus 6:22 está escrito assim, a lâmpada para os vossos corpos são seus olhos. Cristo confirma, se o olhar é puro, todo o corpo é iluminado. Agora nós vamos falar do ouvido, que é diferente da orelha. O ouvido interno e a harmonia das esferas. Além da audição comum, o ouvido interno é responsável pelo equilíbrio. E esotericamente ele simboliza a capacidade de perceber a harmonia das esferas. A música oculta do cosmos que sustenta a criação. O discípulo que silencia o ruído mental pode ouvir, em sua interioridade, a melodia eterna que guia os mundos. Esse som interior, conhecido em tradições como nada ou som primordial, é uma nota fundamental da alma. Ouvir esse som é alinhar-se com a música divina que governa o universo. Em Apocalipse 14:2 fala assim, e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi a voz de harpistas que tocavam com suas harpas. A Bíblia descreve a mesma realidade mística, o som divino que sustenta os cosmos. Eu quero mais uma vez enaltecer o nome sagrado de Deus a cada respiração minha, agradecer por esse aprendizado, agradecer por poder compartilhar e ser voz desse conteúdo tão rico e pedir para vocês, compartilhem, curtam, comentem aqui e se sentirem no coração, façam uma doação no Pix, contribuindo com esse trabalho que é tão enriquecedor no nosso canal Educar Mentes, porque é tempo de saber. O corpo é um templo vivo, né? Então, nós vamos falar detalhadamente, temos falado detalhadamente de tudo aquilo que nos foi concedido
para que tivéssemos uma responsabilidade, um cuidado, né? Todos os sistemas, órgãos, funções do corpo convergem para uma única verdade. O homem é um templo vivo. A anatomia esotérica, ela mostra que cada parte do corpo é um altar, é uma oferta. E cada função é um sacramento. Cada respiração é uma oração. O corpo não é uma prisão da alma, mas é a sua morada sagrada. Os discípulos devem aprender a honrar o seu corpo como um tabernáculo divino, cuidando dele com disciplina e pureza, do sangue ao cérebro, da pele à respiração. Tudo revela que o corpo é a encarnação na presença de Deus, ou a encarnação da presença de Deus. Está escrito assim em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A Bíblia sela essa verdade como o corpo humano é a morada viva do Espírito Santo. O sistema urinário e fluxo da purificação. Só voltando um pouquinho aqui, cuidado com o que você pensa a respeito de quem faz e se propõe a fazer. Cuidado com o que você fala com quem produz e se propõe a servir. Porque o teu julgamento, você está atacando diretamente o templo e morada do Espírito de Deus. O sistema urinário e o fluxo da purificação. A responsabilidade de servir, de pensar, de agir, de zelar, de produzir, ela é o maior incentivo para que o sistema atribua uma série de medos para paralisar, aprisionar e, acima de tudo, ocultar a verdadeira função da nossa existência. No sistema urinário e um fluxo da purificação, nós podemos entender o sistema urinário como o guardião da limpeza interna do corpo. Ele filtra o sangue, elimina a toxina e ainda mantém o equilíbrio dos líquidos. Na anatomia esotérica, ele simboliza a capacidade da alma purificar-se continuamente. Assim como a urina remove impurezas, o trabalho espiritual remove mágoas, rancores, culpas que, se retidos, adoecem o coração. O discípulo aprende que purificação é processo diário. Como beber água auxilia os rins, a alma precisa beber da fonte da oração e da meditação para eliminar as energias estagnadas. A retenção de impurezas espirituais é tão perigosa quanto a retenção de toxinas físicas. Portanto, o sistema urinário é a imagem da lei do fluxo. Nada pode ser guardado eternamente. O que não serve deve ser deixado ir, seja pessoas, sentimentos, emoções, ou até lugares, hábitos, para que a vida siga limpa e leve. Em Isaías 1:16 está escrito assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Assim como o corpo elimina impurezas, a alma deve eliminar atos e pensamentos que contaminam. O esqueleto e a estrutura espiritual. O esqueleto é a função física do corpo humano. É a fundação física do corpo humano. Sustentando músculo e órgãos. Mas, esotericamente, ele representa a estrutura espiritual que dá forma à vida. Cada osso é visto como cristal, que armazena memórias ancestrais. E a coluna é o eixo da ascensão. Os antigos diziam que os ossos guardam a essência do ser.
razão pela qual eram tratados como relíquias sagradas. A resiliência dos ossos, que resistem ao tempo, mesmo após a morte, é símbolo da permanência do espírito. Assim, o esqueleto é mais do que um suporte. Ele é o alicerce invisível que sustenta a caminhada da alma. Está escrito em Isaías 66, 14, assim: os teus ossos reverdecerão como a erva. A Bíblia reconhece a vitalidade espiritual refletida até nos ossos, mostrando que a estrutura física é também veículo da graça. A medula óssea e a fonte da vida. A medula óssea é a fábrica do sangue, gerando células vitais. Na anatomia esotérica, ela é entendida como a fonte oculta da vida, onde o invisível se transforma em matéria. O sangue que carrega a energia da alma nasce desse núcleo oculto dos nossos ossos. Isso revela que a vida surge do invisível. A medula não é vista, mas sustenta toda a vitalidade. O discípulo aprende que é no segredo, no silêncio, que a vida espiritual se renova. Assim como a medula trabalha escondida, a alma se fortalece no íntimo para manifestar essa luz. A medula óssea, ela é, portanto, metáfora do conhecimento espiritual. O poder maior nasce do interior, não da aparência. Está escrito em Salmo 32, 3, até a medula dos meus ossos se consome. Davi, ele reconhece que a medula é o centro vital. Quando o espírito está abatido, até a medula sofre. Quando está em paz, ela floresce vida. Em outro lugar está escrito assim, Mateus 24, salvo erro. Quando orardes, fechai a porta do vosso quarto e orai secretamente, e publicamente o Senhor responderá. Então, nós podemos testificar que o conhecimento nos fortalece, e através desse fortalecimento, nós podemos, na prática, executar a excelência da afinação do equilíbrio divino em nós. Agora nós vamos falar da pele como vestimenta de luz. Nós já vimos a pele como barreira, mas aqui nós aprofundamos. Ela esotericamente é também uma vestimenta de luz da alma encarnada. Ou vestimenta da luz feita carne. Ela não apenas protege, mas ela expressa. O brilho da pele reflete o estado da alma, e sua pureza mostra a saúde do espírito. Ela é vista como a segunda aura, onde as energias internas se manifestam de forma visível. O rubor da alegria, a palidez do medo, a luminosidade da serenidade. Tudo isso são sinais que o corpo revela o invisível. O discípulo que aprende a cuidar da pele também aprende a cuidar da vibração espiritual, pois ela é espelho do que vive dentro. O comparativo bíblico está escrito assim em Mateus 17, 2. Seu rosto brilhava como o sol, e as suas vestes se tornavam brancas como a luz. A transfiguração de Cristo mostra o corpo como poder tornar-se vestimenta luminosa do espírito. É lindo demais isso. O sistema muscular e a força da alma. Os músculos movem o corpo, mas esotericamente eles são a expressão da força da alma em ação. Cada gesto, cada movimento é uma manifestação da vontade interior do plano físico. Quando guiado por paixões, o músculo é instrumento de violência. Quando guiado pelo espírito, ele é um instrumento de serviço. O discípulo entende que até o ato de andar, trabalhar ou abraçar pode ser consagrado, transformando o movimento em oração feita carne. Assim, o sistema muscular mostra que a força física não é separada da espiritual,
ela reflete o uso que a alma faz da energia vital. Está escrito em Êxodo 15, verso 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. A verdadeira força não vem apenas do músculo, mas do espírito que o move. O sistema tegumentar e a proteção da alma. O sistema tegumentar, formado pela pele e pelos e unhas, é visto esotericamente como escudo protetor da alma. Ele não apenas cobre, mas também defende contra forças externas, sejam físicas ou sutis. Cada fio de cabelo, cada camada de pele é símbolo de proteção divina. Cortar, limpar, purificar esses elementos sempre teve caráter ritual em tradições antigas, pois eram entendidas como parte de um manto espiritual. Assim, o sistema tegumentar lembra ao discípulo que a proteção não é apenas externa, mas também interior e cultivada pela pureza e pela fé. Em Mateus 10, verso 30, está escrito assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça, todos são contados. Deus guarda até os detalhes mais sutis, mostrando que nada em nosso corpo está fora de providência. No sistema sensorial, ou os 5 portais da alma, os sentidos são visão, audição, olfato, paladar e tato. São chamados de 5 portais da alma. Eles conectam o homem ao mundo externo, mas também pode aprisioná-los em ilusões, encantamentos, se usados sem discernimento. As distrações dessa vida, das paixões, das conquistas e dos desejos perecíveis desta vida. O discípulo que aprende a consagrar os seus sentidos, ele ver o belo, ouvir o sagrado, degustar o justo, tocar com compaixão e aspirar pureza, quando disciplinado, os seus sentidos tornam-se instrumentos de revelação. E quando os mesmos são corrompidos, tornam-se portais para sua queda. Assim, os 5 sentidos são campo de treino espiritual. Cada experiência pode ser degrau de ascensão ou de queda. O Salmo 34, 8, está escrito assim: provai e vede que o Senhor é bom. O salmista une 2 sentidos em um ato espiritual. Provar e ver tornam-se caminhos para perceber a bondade divina. O sono e o mistério de desdobramento. Lindo esse ministro chamado sono. Gosto de chamar o sono como ministro de Deus. O sono não é apenas um repouso para o corpo. Na visão esotérica, ele é o momento em que a alma liberta parcialmente o corpo, ele liberta-se parcialmente do corpo e vagueia pelos planos sutis. Esse fenômeno, chamado de desdobramento, é a ocasião em que o discípulo pode receber instruções espirituais, que ainda inconsciente, e ainda que seja inconscientemente. O corpo ele repousa, mas a alma ela continua ativa. Os sonhos, visões e intuições muitas vezes são ecos dessa atividade nos planos sutis. O sono, portanto, é o sacramento diário, uma iniciação silenciosa que prepara o ser humano para uma grande passagem da morte. Aprender a dormir em estado de pureza e oração é aprender a viver em comunhão contínua com o invisível. Está escrito em Atos, capítulo 2, verso 17, assim: nos últimos dias, diz o Senhor, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2, 17. O sono é um canal profético, onde a alma encontra revelações do Espírito. A morte como transição de planos. A morte é vista pela ciência como o fim da vida biológica, mas para a anatomia esotérica,
é apenas a passagem para outra dimensão. O corpo físico se desfaz, mas os corpos sutis continuam sua jornada. Assim como o sono é pequeno desdobramento, a morte é o grande desdobramento definitivo. O discípulo não deve temê-la, mas compreendê-la como rito de passagem, em que a alma retorna às esferas espirituais para repouso de aprendizado. Essa visão liberta do medo e devolve a dignidade da experiência da morte, mostrando-a como uma continuação da vida. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Está escrito em Filipenses 1, 21. Paulo confirma que a morte não é perda, mas a transição para a plenitude em Jesus Cristo. A ressurreição do corpo espiritual. Na anatomia esotérica ensina que o corpo físico é temporário, mas o ser humano possui um corpo espiritual imortal. Após a morte, a alma continua sua jornada, vestida de luz. Esse corpo sutil é moldado pelas escolhas, pensamentos e sentimentos cultivados em vida. Assim, a verdade, a verdadeira ressurreição, não é apenas futura, mas já começa agora. Cada vez que o discípulo desperta para a sua essência divina, viver espiritualmente é preparar o corpo sutil para resplandecer na eternidade. Essa visão une ciência oculta e fé. O corpo é semente e o corpo espiritual é o fruto eterno. Em 1 Coríntios 15, 44 está escrito assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. A Bíblia sela a mesma verdade. O corpo físico é transitório, mas o corpo espiritual é eterno e glorioso. Santo é teu nome. A consciência como luz interior. Eu já ouvi dizer que a maturidade é uma escolha. E a consciência é o núcleo mais profundo do ser humano, onde se reflete a centelha divina. A ciência a descreve como produto do cérebro, mas a anatomia esotérica afirma que ela é luz interior que habita o espírito. Essa luz, ela ilumina as escolhas, dá discernimento e permite o homem reconhecer-se como imortal. O discípulo aprende que a consciência não é adquirida, mas desvelada. Ela já está presente, mas permanece adormecida até que seja desperta pelo esforço espiritual. Cada ato de amor, cada renúncia ao egoísmo, cada busca sincera de verdade remove os véus que encobrem essa luz. Aqui eu quero fazer um comentário. Você já ouviu que você é o meio que habita? E que você é parte do meio que habita? E que você é o reflexo das 5 principais pessoas do seu convívio? Aqui a gente consegue elucidar isso. O meio espiritual, o meio de boas ações, o meio de bons projetos, o meio de boas ideias e de bons propósitos, revela que você, vivendo nestes meios, produzirá espiritualmente frutos para a sua própria conquista, neste plano e nos demais. Assim, a consciência é o verdadeiro olho espiritual, que jamais se apaga, mesmo diante da morte. É a lanterna da alma, conduzindo-a por todas as dimensões da existência.
Está escrito em João, capítulo 1, verso 9, que a luz verdadeira que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. E o Senhor Jesus, ele é identificado como essa luz interior, presente em todos os homens, mas aguardado ser revelada individualmente. O cérebro superior e a mente iluminada. A mente humana opera em diferentes níveis. O pensamento comum é fragmentado, preocupado com o imediato. Mas o cérebro superior, ligado ao lobo frontal e à pineal, é descrito esotericamente como a sede da mente iluminada, capaz de captar ideias eternas. Quando o discípulo se dedica à meditação e à contemplação, ele ativa regiões cerebrais que permitem contato com o plano superior. O pensamento deixa de ser apenas racional e se torna intuitivo, abrangendo verdades universais. Esse nível de consciência é descrito como mente búdica ou mente crística, onde o homem já não pensa apenas em si, mas participa da mente divina. Está escrito em 1 Coríntios 2, verso 16. Mas nós temos a mente de Cristo, a mente iluminada, descrita pela anatomia esotérica, é a mesma que Paulo reconhece como mente crística, disponível a todo discípulo que resolve seguir aos mandamentos, às orientações, às instruções e a busca incessante pelo conhecimento divino em si mesmo.